atenção dos senhores telespectadores para estas paredes, o que elas representam. Como veem, está além, são mastros de faluas da outra banda, são as carvoeiras que levam as canastras até aos seus navios. Aqui são os vapores, as cordas, as redes, ao fundo é Lisboa, além é a fachada da Sé, o Castelo de São Jorge, é todo o mundo da Lisboa ribeirinha e marinheira. Bom, e o meu telespectador tem a ideia de que já viu isto em qualquer parte. Viu? É o famoso fresco da Almada Negreiros, na Gar Marítima de Alcântara. Todavia, não é em Alcântara que eu lhes estou a falar, é aqui no Alto Alentejo, na cidade de Porto Alegre, porque isto não são os famosos frescos, mas sim reproduções em tapeçaria, reproduções muito perfeitas, feitas aqui na manufatura de tapeçarias de Porto Alegre. E começo exatamente por falar nessa manufatura, que é uma das coisas importantes que há em Portugal. Nosso país ainda possui manufaturas onde se copiam estas obras de arte, estas e muitas outras, com uma perfeição, com um rigor, como já em poucos lugares no mundo. Hoje, as tapeçarias de Porto Alegre são tão famosas, tão valiosas, como as mais ricas tapeçarias francesas. Eu até me surpreendo, elas estão aqui, num grande armazém, e estão expostas à venda. Espanta-me isto, espanta-me que estejam à venda, sem que ainda ninguém as tenha comprado por uma razão. Eu agora, quando vejo obras de arte, assim, umas esculturas que são uns mamarrachos execrandos, que a gente nem percebe se aquilo é ranço, é gafanhoto, e a gente, pois bem, e dizem isto custou, é sempre muitos, entos mil, centos de mil, às vezes são milhões, olha isto, são milhões. Outro dia ouvi falar aí, numa atrapalhada, num desfile de espantapardais, que nos envergonha a todos, e disseram, olha, aquilo custou 1 milhão, pois bem, isto não custa nem nada disso, nada disto. O que é que se passa? Então, eu pergunto, o que é que se passa? Há qualquer razão para que os portugueses, alguns portugueses responsáveis, não tenham na conta e na estima que seriam devidas as obras-primas que ainda se fazem em Portugal? Um problema curioso é este nome de Porto Alegre. Claro, a gente pensa Porto Alegre, isto com certeza quer dizer Porto Alegre. Bom, mas Porto porquê? Nós ligamos a ideia de Porto, naturalmente, ao mar ou a um grande rio, cais, docas, navios, guindastes. Aqui não há nada disso, naturalmente. E alegre por uma alegria. A verdade é que Porto inicialmente não está relacionado com o mar. Porto é o lugar onde se passa. É daí que vem a palavra portador. É daí que vem a palavra portagem. É daí que vem a palavra portela. Aqui era um sítio de passagem. E os meus telespectadores, reparem ao fundo, veem nitidamente um vale,
um vale entre duas serras, ainda hoje lá está uma estrada, o trânsito ali é constante, porque era aqui, entre estas duas serras, que passava um caminho, enfim, um caminho praticável, que ligava nem mais nem menos que o norte e o sul. Hoje estamos bem em situação de perceber a imensa importância que isto tinha. Uma via que ligava o norte ao sul. Ainda hoje há um norte e há um sul. Ainda hoje há um norte que diz que os do sul são mouros e há um sul que diz que o norte são galegos. Um dos problemas nacionais fundamentais é o de congregar o norte e o sul numa unidade só. E eu penso que esse foi uma das grandes tarefas do rei Dom Afonso III. O rei Dom Afonso III é o primeiro rei português, que não é rei do norte nem rei do sul. Ele é verdadeiramente rei de Portugal. Foi ele quem conquistou o Algarve. Foi ele quem fez as cortes em Leiria. Imaginem, Cortes Gerais, o Parlamento no sul, porque Leiria era sul. Foi ele quem pôs a capital em Lisboa. Bem, de Coimbra para Lisboa são 150 quilómetros. Não erra muito quem chamar a esse grande rei o rei do sul, mas expressão melhor, era o rei para quem não havia nem norte nem sul. Era verdadeiramente um rei de Portugal. O rei manda fazer este castelo, que torna a estrada segura, mas a estrada antiga era naquela direção. Podia haver, é claro, metros mais abaixo, metros mais acima, mas a direção era aquela, e este castelo garantia que toda a gente ali pudesse circular em segurança. Por isso mesmo, acho que este castelo é uma peça preciosa no conjunto histórico português, e não compreendo o desprezo a que tem sido votado. É dos castelos nas capitais de distrito, creio que o único que está fechado ao público. Está fechado? Aliás, devo dizer que debaixo deste telhado há magníficas salas, magníficas, com uns tetos ogivais, salas onde o rei pode ter estado. Tudo aquilo está votado a um abandono terrível e não pode ser aberto. Sabem porquê? Bom, é que num destes invernos, estas ventanias, este vento suão, levantou aí umas telhas. Levantou umas telhas. Então, a Câmara pediu ao IPAR para cá vir pôr as telhas, porque quando se partem as telhas, chove, os pingos destroem as salas. Isto acho que foi em janeiro. Passou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Bom, vai setembro a acabar e o IPAR não vem pôr as telhas. Não vem pôr as telhas. Oh, meu Deus, eu acho que isto é um exemplo flagrante de incúria, de desmazelo, de não querer saber do que é realmente importante. E eu já não peço ao IPAR que ponha as telhas. Peço só uma coisa, que ao menos deixe que alguém as ponha. Porque, olhem, podem crer, vão pô-las aqui por metade ou menos de metade do preço que vocês dizem. Já que não fazem, deixem fazer. Mas eu com isto estou a aludir a um problema muito mais geral. Não é realmente este IPAR que tem a culpa. O que acontece com o IPAR é que ele é o responsável
por todos os castelos, por todos os palácios, por todas as ruínas, por todas as igrejas, por todos os conventos, por todos os fontanários, por milhares e milhares e milhares de monumentos. Ele nem sabe onde os monumentos estão, como é que pode constantemente tê-los arranjados, capazes, e não dar razão a protestos indignados, como este que eu estou a fazer. É impossível. Pretender entregar ao IPAR a conservação de todos os monumentos da história portuguesa é pouco mais ou menos a mesma coisa que querer que em Portugal haja só um hospital. Quem tiver uma doença vai àquele hospital. E aquele hospital, é claro, se for assim, nem cura nem deixa curar. Porque quando alguém pretender fazer alguma coisa, vai logo o Hospital Central e diz: alto, alto, só a gente é que pode tratar. É uma situação que está a reclamar uma intervenção legislativa urgente. É preciso entregar às câmaras a iniciativa e a verba para tratar dos seus monumentos, embora um órgão especializado e de alto nível, como sem dúvida é o IPAR, tenha que fiscalizar em todos os casos para evitar que se continuem a fazer asneiras. Agora, um monumento como este, o Castelo de Porto Alegre, tanta história que eu nem a contei, aqui fechado por causa de meia dúzia de telhas, isso é que não pode continuar a ser. Bem, mas é claro que o castelo não é o único monumento de Porto Alegre. Eu acho que Porto Alegre não se pode considerar realmente uma cidade monumental, mas é uma cidade que tem tantas coisas bonitas, tantos trechos que agrada fotografar, que é uma cidade que realmente merece uma visita demorada. Se o meu telespectador aqui vier, não deixe de estar, por exemplo, no Largo da Sé, onde há uma série de grandes edifícios, além da Catedral, está o Seminário, está o Paço Episcopal. Um outro centro importante é a Praça da República. Tem grandes palácios de famílias notáveis daqui, o Palácio Avilés, por exemplo, é um grande palácio, é hoje o Governo Civil. O Palácio Acciaioli, também um belo edifício. Há mosteiros, o Mosteiro de São Bernardo, que hoje está entregue à Guarda Republicana, mas que eu já uma vez lhes mostrei o Mosteiro de São Bernardo com aquela história enfim, da Porta do Céu, que eu penso que é uma alusão ao próprio nome de Porto Alegre. Está realmente, enfim, o que dizem que era o bispo a bater à porta do céu, e a que dizem as más línguas, que era a abadesa a fazê-lo entrar no paraíso, porque afinal aquela ligação não tinha mal nenhum. Tudo isso é realmente pitoresco, é bonito. Há outros sítios aqui, e é claro, e também há coisas feias. Reparem como hoje, atrás do castelo, eu acho que se vê daqui, claro que vê, atrás do castelo estão monumentos do século XIX. São duas grandes chaminés de uma corticeira que dia e noite deitam aquele fumo, claro, suja ao céu, mas os portalegrenses nem acham mal, porque quando nasceram já aquilo era assim. E quando uma coisa dura há muito tempo, a gente pensa que vai ser para sempre. Isso é um defeito da gente, mas sim, não nos podemos livrar dele. O facto de sempre ter sido leva-nos sempre a concluir que sempre terá que ser. Não é verdade, mas é assim que a gente pensa. Também se vê daqui, aqui mesmo na cintura histórica, a estrutura de um pesado edifício de cimento. É um prédio de apartamentos que estão agora a construir. Aquilo é uma iniciativa destes anos, bom, que vai ali macular, de facto, a silhueta histórica da cidade. Bom, mas erros desses, toda a cidade os comete. E, de qualquer forma, vale a pena vir aqui onde eu estou. É o Morro da Senhora da Pena para ver como Porto Alegre é bonita.
parte da cidade é envolvida pelo Parque Natural da Serra de São Mamede. Bem, a Serra de São Mamede tem uma vegetação abundante, tem muito arvoredo e, sobretudo, tem muita água. Está cheia de locais que são encantadores. Eu vim falar-lhes aqui nesta piscina municipal da Ribeira de Nisa, é o nome que ela tem, que é um desafogo dos habitantes da cidade e de muita gente de fora que vem para aqui nos meses quentes. Mas há vários outros lugares assim tão atraentes como este. Vejam esta outra piscina. É a piscina do Reguengo. E é também um lugar que tem muito encanto, muito encanto. O Reguengo, aliás, é notável por uma outra razão. Nestas encostas cria-se a maior parte dos famosos vinhos de Porto Alegre. Como sabem, são vinhos de excelente qualidade. Mas o lugar de Porto Alegre mais visitado, pelo menos pelos portugueses, o centro obrigatório, é a Casa-Museu do poeta José Régio. Eu ainda conheci José Régio e penso que a obra dele está agora, de certo modo, a ser mal lembrada, muito menos lembrada do que merece. Eu estou muito grato, tenho aqui na frente esta coisa pequenina, pequena história da moderna poesia portuguesa. Isto nasceu em 1941, estava eu a começar o meu estudo na Faculdade de Letras e, olhem, não escondo, foi este livro que me ensinou que o grande nome, o maior de todos, nas nossas letras modernas, era o Fernando Pessoa. Foi aqui que eu aprendi isso. Eram os cadernos Inquérito e a importância disto estava no seguinte: preço, 4 escudos. 4 escudos. 4 escudos, preço de uma laranjada. Qualquer estudante tinha dinheiro para comprar estes livrinhos. E eles eram sobre todos os assuntos. Penso que os cadernos Inquérito estão na origem da formação da mentalidade da minha geração, dos homens que hoje têm a minha idade. Eu vim aqui à Casa Zé Régio e vim à própria mesa em que ele trabalhava. Pedi que me pusessem aqui os livros dele. Bom, eu não sabia que eram tantos. José Régio era professor no Liceu de Porto Alegre, era um homem metido consigo, ensimismado, e chamava-se José Maria dos Reis Pereira. Régio, é porque como era dos reis, era Régio. E é hoje assim que o conhecem, José Régio, e deixou uma obra que eu acho que é extremamente importante. Quando eu era estudante, estava na faculdade, acho que quase toda a gente lá na faculdade sabia de cor versos que eu hoje tenho de ler porque já esqueci. Isto é das Encruzilhadas de Deus, um grande livro. Quando a verdade, que é nua, me olhar como um sol e eu me voltar para onde há lua e procurar jardins convencionais e plácidos, fere-me com teus olhos ácidos. Quando eu julgar, falando, dizer tudo, faz sorrir ante mim teu lábio mudo. E quando eu me poupe a falar, aperta-me a garganta e obriga-me a gritar. Os meus telespectadores não podem imaginar a influência, a importância que estes versos tiveram durante toda a minha vida. Quando eu me poupe a falar, me poupe porque é melhor, porque é mais prudente, porque é menos perigoso, aperta-me a garganta e obriga-me a gritar. Isto é da elegia
ao meu anjo guardador. Acho que mais de metade dos rapazes da minha geração sabiam de cor estes versos. Ele não nasceu aqui. José Régio nasceu em 1901, portanto, no início do nosso século, lá em cima, em Vila do Conde. Devo dizer que essa geração de 1900 é uma geração que vive um intenso momento de sentimento português. E José Régio entra nessa falange dos poetas que parecem estar cheios de Portugal. Bom, mas ele era professor do Liceu, foi colocado aqui no Liceu de Porto Alegre e foi aqui que passou os grandes anos da sua vida. Olhem, foi, por exemplo, aqui que ele escreveu aquela linda toada de Porto Alegre. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, morou numa casa velha, grande, tosca e bela, à qual quis como se fora feita para ele morar nela. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de montes e de oliveiras, do vento suão, queimada. Lá vem o vento suão, que enche o sono de pavores, faz febre, esfarela os ossos, dói nos peitos sufocados e atira aos desesperados a corda com que se enforcam na trava de algum desvão. Em Porto Alegre dizia, cidade onde então sofria coisas que terei pudor de contar, seja como for, na tal casa tosca e bela, à qual quis como se fora feita para ele morar nela, tinha então por única diversão uma pequena varanda diante de uma janela, toda aberta ao sol que abrasa, ao frio que tolhe, gela, e ao vento que anda, desanda e sarabanda, ciranda, de redor da minha casa, em Porto Alegre, cidade de Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros. Era uma bela varanda naquela bela janela.